Uma decisão pode salvar sua vida. Aqui estão 10 maneiras comprovadas de evitar ser pego por um tornado, antes que seja tarde demais. Todos os anos, mais de 1000 tornados percorrem os céus dos Estados Unidos. Alguns duram segundos, outros arrasam cidades inteiras em minutos. Mas por trás de cada desastre, há uma constante. A maioria das vítimas ignorou as placas, cometeu erros ou agiu tarde demais. Este não é um manual simples. É um guia de sobrevivência baseado em história real, ciência meteorológica e decisões que fizeram a diferença entre a vida e a tragédia. 1. Não confie no céu. Tornados nem sempre são como você imagina. O que parecia uma simples tempestade vespertina no condado de McLean, Oklahoma, transformou-se numa armadilha mortal. O céu ficou cinza escuro, trovões começaram a ribombar ao longe e, ainda assim, ninguém correu para se abrigar. O motivo? Não viram um funil, não ouviram o rugido, não houve alarme imediato. E, no entanto, um tornado EF3, capaz de levantar casas do chão, já estava se formando logo atrás de uma cortina de chuva, completamente invisível a olho nu. Esta é a primeira grande lição de sobrevivência. Não espere ver o tornado para agir. Muitos tornados não se parecem com os que vemos nos filmes. Nem sempre são aqueles funis perfeitamente definidos que descem das nuvens como os dedos do inferno. Às vezes, vêm escondidos em nuvens de poeira. Outras vezes estão envoltos em uma chuva densa que os torna quase indetectáveis, até que estejam a algumas centenas de metros de distância. Esses tornados são conhecidos como tornados envoltos em chuva e são especialmente mortais porque não emitem nenhum sinal visual direto. No caso de McLean, levou apenas 7 minutos entre o momento em que o radar detectou a rotação e o tornado tocar o solo. Àquela altura, muitos ainda estavam do lado de fora, filmando com seus celulares, convencidos de que se você não vê, não está lá. Essa percepção equivocada é devastadora. A ciência meteorológica atual mostrou que 80% das mortes por tornados ocorrem quando as pessoas subestimam o perigo, muitas vezes porque não veem a ameaça com os próprios olhos. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, a visão direta de um tornado não é um indicador confiável de sua presença ou trajetória. E aqui vem o ponto-chave. O radar vê o que o olho não consegue ver. Hoje em dia, aplicativos meteorológicos com tecnologia Doppler conseguem detectar rotações perigosas antes mesmo de um tornado atingir o solo. Mas para que essa ferramenta salve vidas, ela precisa ser consultada a tempo. Não basta apenas olhar para o céu, é preciso olhar o radar, saber a previsão do tempo, atentar aos alertas. Sobreviver a um tornado não começa quando você o vê, começa quando você o prevê. 2. Nunca fique dentro de um veículo. É uma armadilha mortal sobre rodas. Na tarde de 21 de maio de 2013, a Interestadual 35, nos arredores de Moore, Oklahoma, tornou-se uma linha de morte. Dezenas de motoristas presos no trânsito assistiram horrorizados à aproximação de um tornado EF5, o nível mais alto na escala Fujita aprimorada, como um monstro sem rosto. Alguns tentaram fugir em seus veículos, outros se refugiaram em valas. Mas a grande maioria simplesmente não sabia o que fazer, até que fosse tarde demais. Uma das imagens mais devastadoras daquele evento foi a de um caminhão de 18 rodas retorcido como papel alumínio, arremessado por mais de 300 metros pelos ventos. O motorista morreu instantaneamente. Ele estava dentro do veículo, acreditando que seu peso lhe daria estabilidade. Ele estava enganado. Esta é uma das verdades mais duras e ignoradas em situações de tornado. Um veículo é um dos piores lugares onde você pode estar. Muitas pessoas cometem o erro de pensar que podem fugir do tornado, dirigindo em alta velocidade. Mas aqui está o problema. Tornados podem mudar de direção repentinamente e atingir velocidades superiores a 75 km por hora. Some-se a isso o trânsito, a confusão e os detritos na estrada, e fugir se torna uma opção extremamente perigosa.
Um estudo do Serviço Nacional de Meteorologia revelou que mais de 25% das mortes por tornados na última década ocorreram em veículos. Alguns foram sugados para dentro do funil. Outros foram atingidos por objetos voadores e muitos simplesmente perderam o controle de seus carros em meio a rajadas de vento com força de furacão. Então, o que você deve fazer se estiver em um carro e um tornado estiver se aproximando? Primeiro, não tente ultrapassá-lo a menos que tenha visibilidade total. Conheça sua trajetória e consiga escapar sem obstáculos. Caso contrário, procure o abrigo mais próximo. Se houver um prédio sólido por perto, como um posto de gasolina, restaurante ou qualquer estrutura com base firme, saia do veículo e entre imediatamente. Abrigos subterrâneos ou câmeras de segurança internas são a melhor opção. E se você estiver em uma área completamente aberta, sem abrigo disponível, a opção mais segura é sair do carro, afastar-se pelo menos 30 metros e deitar-se em uma vala ou depressão, cobrindo a cabeça. Não é o ideal, não é confortável, mas pode significar a diferença entre sobreviver ou ser jogado centenas de metros pelo vento. O aço do carro não vai te proteger, só vai te dar uma falsa sensação de segurança. 3. Não espere pelo alarme. Entenda a linguagem do tempo antes que ele grite. A cidade de Joplin, Missouri, vivenciou o caos em 22 de maio de 2011. Era domingo. Muitos estavam em casa, jantando ou relaxando. O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de tornado 24 minutos antes do impacto. No entanto, centenas não reagiram a tempo. O motivo? Eles não entendiam a diferença entre um alerta e um aviso. Alguns nem sabiam que havia um alerta ativo. O resultado? Um dos tornados mais mortais da história moderna do Zimeua, com mais de 160 mortes. Aqui está a verdade. O clima fala antes de atacar. Mas muitos não entendem sua linguagem. O sistema de alerta do Ziquineura foi projetado para antecipar desastres, mas não funciona se o público não souber interpretá-lo. Existem 2 níveis principais que podem fazer a diferença entre a preparação e a tragédia. Alerta de tornado. Isso significa que as condições são favoráveis à formação de tornados. É um alerta. É hora de rever seus planos, carregar o celular, encontrar o abrigo mais próximo e monitorar o radar de perto. Alerta de tornado. Isso significa que um tornado foi detectado, visualmente ou por radar. Não há mais tempo para preparativos. Haja imediatamente. Em Joplin, como em muitas outras tragédias semelhantes, as pessoas não responderam ao aviso. Elas esperaram pelo aviso. Algumas até esperaram para ver o tornado, e quando o viram, não havia mais tempo. O problema é duplo. De um lado, a falta de conhecimento sobre meteorologia. De outro, fadiga de alerta. Quando as pessoas ouvem muitos alarmes que não fazem nada, começam a ignorá-los. O efeito psicológico é devastador. O próximo alarme pode ser o real, mas elas não reagem mais. É por isso que especialistas em gestão de emergências e meteorologia insistem na educação do público. Entender a diferença entre um alerta e um aviso pode salvar sua vida. Saber ler radares, acompanhar relatórios meteorológicos locais confiáveis e ter aplicativos com alertas personalizados é tão vital hoje quanto ter um kit de primeiros socorros. Além disso, existem sinais naturais que também falam por si. Um silêncio repentino após uma tempestade barulhenta, uma mudança abrupta na direção do vento ou um céu verde amarelado. Nenhum deles é prova definitiva de um tornado, mas, combinados com as informações técnicas, devem deixá-lo em alerta. O tempo está alertando. O problema é que muitas pessoas esperam que ele grite. Quando chega a hora, já é tarde demais. 4. Nunca se abrigue debaixo de uma ponte. O pior lugar no meio de um tornado. Em 3 de maio de 1999, o estado de Oklahoma sofreu um dos tornados mais intensos já registrados.
Foi classificado como EF5. Atingiu velocidades de vento superiores a 480 km por hora. A devastação foi total. Mas além dos danos materiais, aquele dia deixou uma lição trágica que ainda ressoa nos relatórios de emergência. Não se abrigue debaixo de uma ponte. Na Interestadual 35, várias pessoas pararam seus veículos e correram em direção a uma ponte de concreto, acreditando que a estrutura as protegeria. Era sólida, elevada e aparentemente segura. Mas o que elas não sabiam, e o que a ciência meteorológica já havia alertado, é que aquele lugar poderia se tornar uma câmara de vento amplificada. Minutos depois, o tornado atingiu a região. A pressão disparou. O vento, canalizado pelo formato da ponte, tornou-se ainda mais violento. Pessoas foram literalmente arrancadas de suas posições, lançadas pelo ar como folhas em uma tempestade. Várias morreram. Outras sofreram ferimentos graves. Tudo porque escolheram o lugar errado para se abrigar. O problema com pontes é que elas criam um efeito túnel. O formato da estrutura pode intensificar a velocidade do vento, comprimir o fluxo de ar e aumentar a sucção. Além disso, elas oferecem pouca ou nenhuma proteção lateral contra detritos, que viajam em velocidades tão altas que podem perfurar concreto ou aço. Um relatório do Serviço Nacional de Meteorologia, divulgado após o evento, concluiu com um alerta severo. Pontes não são refúgios seguros durante um tornado. Na verdade, elas podem aumentar o risco de ferimentos ou morte. Apesar disso, o mito persiste. Por quê? Porque, durante anos, imagens de televisão e noticiários mostraram pessoas se abrigando sob pontes durante tempestades. A imagem era impactante, mas cientificamente falha. Alguns até sobreviveram, por pura sorte ou porque o funil não passou diretamente sobre eles. Mas a exceção se tornou uma desinformação viral. Hoje, os especialistas concordam. Se você estiver em uma rodovia e um tornado estiver se aproximando, saia da área da ponte imediatamente. Encontre um prédio estável, um abrigo público ou até mesmo uma vala, se não houver outra opção. Qualquer lugar que permita que você fique abaixo do nível do solo e ofereça proteção contra objetos voadores é melhor do que uma ponte. Resumindo, o concreto pode parecer seguro, mas a física do vento o transforma em uma armadilha mortal. A proteção está na direção oposta, para baixo, não para cima. 5. Não abra as janelas. O mito que ainda coloca vidas em risco. Em 10 de abril de 1979, um poderoso tornado atingiu Wichita Falls, Texas. Foi um turbilhão de ventos que varreu veículos, arrancou árvores e destruiu estruturas como se fossem de papelão. Quando passou, mais de 50 pessoas estavam mortas. Muitas delas cometeram um erro fatal que, mesmo décadas depois, continua se repetindo. Abriram as janelas, acreditando que isso impediria que a casa explodisse sob a pressão. Este conselho errôneo, transmitido por gerações, decorre de uma interpretação equivocada da física. O mito é o seguinte: se um tornado estiver se aproximando, abra as janelas para equalizar a pressão e evitar que a casa exploda. Parece lógico, mas é completamente falso e pode custar sua vida. A verdade é que a pressão dentro de uma casa muda tão rapidamente quanto a externa quando um tornado se aproxima, e abrir as janelas não afeta significativamente essa diferença. Em vez disso, permite a entrada de detritos em alta velocidade, que podem se tornar projéteis mortais. Durante o tornado de Wichita Falls, diversos relatórios de serviços de emergência revelaram casos em que pessoas perderam segundos vitais abrindo janelas, em vez de procurar abrigo. Algumas foram atingidas por estilhaços de vidro, detritos ou até mesmo pedaços de madeira. Outras ficaram presas em cômodos externos, sem tempo de chegar a um lugar seguro. E a ironia é esta: a maioria das casas não explode devido à pressão interna. Elas desabam devido a falhas estruturais. O telhado é levado pelo vento primeiro, enfraquecendo as paredes e deixando tudo vulnerável a ventos fortes.
Abrir uma janela não só não impede isso, como pode, na verdade, acelerar o processo, permitindo que o vento entre e empurre o interior. O Centro de Previsão de Tempestades e a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, NOAA, desmascararam esse mito repetidamente. Suas recomendações são claras. Quando um tornado se aproxima, não perca tempo abrindo nada. Afaste-se imediatamente das janelas. Então, o que você deve fazer? Vá para o local mais seguro da sua casa, um banheiro interno, um armário sem janelas ou um porão, se houver. Leve um colchão ou um cobertor grosso para se cobrir. E fique longe de superfícies de vidro. O tempo que você gasta abrindo uma janela pode ser exatamente o que você precisa para chegar em segurança. 6. Não confie em porões mal construídos. Seu abrigo pode falhar. Em 1º de junho de 1967, a pequena cidade de Topeka, Kansas, foi atingida por um tornado EF5. O tornado destruiu mais de 1.000 casas e deixou dezenas de mortos. O que muitos não sabem é que algumas dessas vítimas estavam em porões. Como isso é possível? O porão não deveria ser o lugar mais seguro? A resposta está em um equívoco comum. Nem todos os porões oferecem a mesma proteção, e alguns podem se tornar armadilhas mortais se não forem projetados para resistir ao colapso estrutural. Durante o tornado de Topeka, vários moradores se refugiaram em porões de concreto armado, sem teto. Quando as casas desabaram sobre eles, vigas de madeira, eletrodomésticos e até carros foram arrastados e caíram diretamente no espaço onde acreditavam estar seguros. Alguns ficaram presos sob toneladas de escombros. Outros foram esmagados até a morte. O que deveria ser um santuário subterrâneo tornou-se seu túmulo. O problema é mais comum do que imaginamos. Muitas casas antigas, especialmente em estados como Kansas, Oklahoma e Nebraska, têm porões construídos antes da existência de normas rígidas de segurança estrutural. Em alguns casos, o único reforço é o próprio piso e as paredes de tijolos. Mas um tornado não respeita construções frágeis. Se o primeiro andar desabar, o porão pode se encher de escombros em segundos. Então, o que um porão precisa para ser realmente seguro? Primeiro, deve ter uma câmara interna reforçada, de preferência construída em concreto ou aço. Essa câmara segura, conhecida como abrigo contra tempestades, pode suportar impactos de objetos viajando a velocidades superiores a 300 km por hora. Também deve ter ventilação adequada, fácil acesso e estar livre de materiais pesados ou móveis que possam cair de cima. Em segundo lugar, nunca presuma que só porque você está no subsolo significa que está protegido. Avalie a estrutura acima de você. Se for um trailer, uma casa móvel ou uma casa com telhado frágil, um porão pode não ser suficiente. E terceiro, prepare seu porão antes da tempestade. Leve lanternas, água, um apito, um rádio a pilha e algo para proteger sua cabeça. Se você ficar preso, esses itens podem ajudá-lo a sobreviver e ser encontrado. Resumindo, o porão certo salva vidas, o porão errado acaba com elas. 7. Não ignore o poder dos detritos. O que voa, mata. Quando o tornado F4 atingiu Tuscaloosa, Alabama, em 27 de abril de 2011, não destruiu apenas casas, não arrancou apenas árvores ou capotou carros. Naquele dia, o próprio ar ficou mortal, carregado de fragmentos de madeira, metal, vidro, tijolos e postes de energia. Testemunhas relataram ventos que lançaram tábuas com tanta força que elas se cravaram nos troncos das árvores como lanças. Ao todo, mais de 200 pessoas morreram naquele dia. Uma parcela significativa delas foi atingida por destroços. Muitos subestimam esse fator. Ao pensar em tornados, a imagem comum é a de um funil destruindo estruturas. Mas, na realidade, a maioria dos ferimentos graves e mortes não se deve à sucção direta ou ao colapso, mas sim a impactos com objetos que se transformam em projéteis.
Uma simples tábua de 2x4 pode atravessar uma parede se for arremessada por um tornado EF3. Uma telha pode servir de lâmina. Um galho de árvore pode se tornar uma estaca mortal. Os ventos, quando ultrapassam 200 km por hora, não fazem distinção. Qualquer coisa que não esteja firmemente ancorada pode voar, e qualquer coisa que voe pode matar. Durante a análise pós-evento em Tuscaloosa, as equipes de resposta encontraram escombros no telhado a mais de 20 quilômetros do ponto de impacto. Um caminhão inteiro foi arrastado por quase 1 quilômetro, e uma família inteira, abrigada em um quarto com janelas, sofreu ferimentos graves devido a estilhaços de vidro e fragmentos de metal que entraram pelo lado de fora. Portanto, é essencial entender que não basta estar coberto, é preciso estar protegido dos detritos do impacto. A ciência comprova isso. De acordo com pesquisas do Centro de Pesquisa em Ciência e Engenharia Eólica, as áreas mais seguras dentro de uma casa são aquelas sem janelas, cercadas por paredes internas e localizadas no ponto mais baixo possível da casa. Até mesmo um colchão pode fazer a diferença se colocado sobre o corpo para protegê-lo de impactos. Em muitos estados do sul e centro dos Estados Unidos, a falta de porões obriga as pessoas a encontrar alternativas. Uma banheira coberta com um colchão grosso e longe das janelas pode ser uma opção improvisada mais segura do que uma sala de estar com janelas do chão ao teto. Mas o ideal ainda é um abrigo reforçado, capaz de suportar a fúria e os escombros. Um tornado nem sempre precisa te atingir para te machucar. Às vezes, ele só precisa do que você deixou de fora. 8. Não subestime os trailers. Eles são armadilhas sobre rodas. Em 28 de março de 1994, em Piedmont, Alabama, um tornado EF4 atingiu o solo em plena luz do dia. Em menos de 5 minutos, reduziu um condomínio de casas móveis a escombros. Várias pessoas morreram, incluindo crianças que estavam em uma escola improvisada dentro de um trailer. A cena foi tão devastadora que os socorristas descreveram a área como uma zona atingida por dinamite. Estatísticas confirmam: morar em um trailer durante um tornado aumenta o risco de morte em até 20 vezes, em comparação com quem mora em casas construídas de forma tradicional. No entanto, milhões de americanos, especialmente em estados do sul como Alabama, Mississippi e Geórgia, vivem em trailers, muitas vezes sem acesso imediato a um abrigo seguro. Eis o problema: casas móveis não são projetadas para resistir a tornados, mesmo os de baixa categoria. Até mesmo um tornado EF1, com ventos de até 130 km por hora, pode arrancá-las de suas fundações ou derrubá-las completamente. As paredes leves, os telhados sem reforço e a falta de ancoragem no solo fazem com que essas estruturas se pareçam mais com uma caixa de papelão diante de uma locomotiva. Durante décadas, muitas vítimas de tornados acreditaram que poderiam aguentar o impacto, abrigando-se em um canto interno, no banheiro ou debaixo de uma mesa. Mas estudos pós-desastre mostraram que quando um trailer é levantado pelo vento, não há canto que possa protegê-lo. Em alguns casos, corpos foram encontrados a centenas de metros do local original, arremessados pela força do funil. Então, o que fazer se você mora em um trailer? A resposta é clara e urgente. Não permaneça no local quando um alerta de tornado for emitido. Você deve ter um plano de evacuação predefinido, seja para um abrigo subterrâneo comunitário, uma igreja próxima, uma casa permanente com porão ou um prédio público resistente. O importante é agir cedo. Se você esperar até o último minuto, o tornado pode chegar até você antes mesmo de você sair. Além disso, muitas comunidades vulneráveis começaram a instalar abrigos individuais de aço enterrados no solo, ao lado de casas móveis. São caros, sim, mas são um investimento em sobrevivência. Um abrigo como esse pode suportar impactos de detritos a mais de 300 km por hora e permanecer intacto, mesmo que a estrutura acima dele seja nivelada. A tragédia em Piedmont e em dezenas de outras comunidades semelhantes nos deixa uma lição clara:
Um trailer não é um abrigo, é um risco. 9. Não saia gravando. Seu celular não é um escudo. Em 20 de maio de 2013, a cidade de Moore, Oklahoma, foi atingida por um tornado F5. Foi um dos mais destrutivos da história recente. Mas entre os relatos de danos e vítimas, havia um fato perturbador. Dezenas de pessoas estavam do lado de fora de suas casas gravando o tornado com seus celulares quando o funil já havia passado pela cidade. Algumas nunca retornaram. Naquele dia, como em tantos outros, o fascínio superou o medo. E esse fascínio custou vidas. Na era das mídias sociais, transmissões ao vivo e conteúdo chocante, centenas de pessoas saem de casa durante um alerta de tornado, não para fugir ou buscar abrigo, mas para documentar o fenômeno. Algumas sobem em telhados, outras ficam paradas no meio da rua. Muitas o fazem por curiosidade, mas outras em busca de fama ou viralização. O que eles não entendem é que tornados não são previsíveis em movimento ou comportamento. Eles podem parecer distantes e mudar de direção em segundos. Podem se esconder atrás da chuva. Podem gerar microtornados satélites ao seu redor. E, acima de tudo, podem matar aqueles que pensam que têm um minuto a mais. Um estudo do Centro Nacional de Informações Climáticas revelou que, em eventos recentes, como os tornados de El Reno, em 2013, e Nashville, em 2020, uma porcentagem crescente de vítimas eram pessoas flagradas filmando ou tirando fotos. Elas não estavam fugindo. Elas estavam filmando. Até mesmo caçadores profissionais de tempestades já morreram por subestimar a velocidade ou a trajetória de um tornado durante as filmagens. O caso mais trágico de todos foi o de Tim Samaras, seu filho Paul e seu colega Carl Young, que morreram durante o tornado de El Reno. A equipe deles era uma das mais experientes do país. Se eles puderam ser capturados, qualquer um pode. O erro é pensar que a tecnologia te empodera. Seu celular te conecta, sim, mas não te protege. Sua câmera não te alerta. Sua tela não vê o perigo vindo de trás. E se você estiver focado no céu, não verá os destroços, os fios caídos, os carros deslocados ou os objetos voando em sua direção. As autoridades são claras sobre isso. Assim que um alerta de tornado for emitido, largue tudo. Proteja-se. Esqueça a foto. Ignore a tentação do vídeo. Documentar um tornado pode parecer épico, até você se tornar uma estatística. 10. Não improvise. O momento de planejar é antes, não durante. 26 de abril de 1991. Andover, Kansas. Um tornado F5 arrasou bairros inteiros em questão de minutos. A destruição foi tão completa que algumas casas literalmente desapareceram, deixando apenas fundações e poeira. Mas em meio aos escombros, um padrão emergiu. As pessoas que sobreviveram não improvisaram. Elas sabiam o que fazer, para onde ir e quando se mudar. As vítimas, por outro lado, em sua maioria, não tinham planos. Elas hesitaram. Perderam segundos preciosos procurando para onde correr, o que levar, para quem ligar. E em um tornado, cada segundo conta. Aqui está a última grande verdade deste guia. Improvisar durante um tornado é um erro que pode custar sua vida. Uma pesquisa realizada pela Cruz Vermelha Americana revelou que mais de 70% das famílias em áreas de alto risco não têm um plano de emergência claro. Elas não sabem onde se abrigar. Não têm um kit de sobrevivência, não praticaram exercícios. Ainda mais alarmante, muitas não sabem a diferença entre um alerta e um aviso, ou como interpretar um radar meteorológico. Quando um alerta soa, não há tempo para pensar, só tempo para agir. Portanto, o momento de planejar não é quando você ouve a sirene, mas semanas ou meses antes da temporada de tornados. Um plano eficaz inclui: saiba exatamente onde fica seu abrigo mais seguro. Seja um porão, um cômodo interno sem janelas, um abrigo comunitário ou uma instalação reforçada. Tenha um kit de emergência com água,
lanternas, um rádio a pilhas, medicamentos, documentos essenciais e carregadores portáteis. Estabeleça um ponto de encontro com sua família ou contatos de emergência caso você fique preso. E muito importante, pratique o plano pelo menos uma vez por ano. Simular uma situação da vida real ajuda seu corpo a agir sem pensar quando chegar o momento. Em muitos dos desastres mais mortais, como os de Joplin, Tuscaloosa e Moore, os relatos de sobrevivência têm um ponto em comum. Sabíamos exatamente o que fazer. Enquanto os relatos daqueles que não sobreviveram, registrados por suas famílias ou vizinhos, muitas vezes começam com frases como: eles tentaram correr para o carro, foram procurar as crianças, foram para a casa do vizinho. Improvisar é um luxo que você não pode se dar ao luxo de ter quando tem menos de 5 minutos antes do impacto. Um tornado não espera, você também não deve esperar. Cada decisão, cada segundo, cada erro pode significar a diferença entre a vida e a morte. Tornados não têm consciência, não têm compaixão, apenas seguem as regras da atmosfera. Mas nós, humanos, temos uma vantagem. Podemos aprender, podemos nos preparar, podemos agir antes que o céu se quebre. Você é tão apaixonado por tornados quanto nós? Quer entendê-los, respeitá-los e sobreviver a eles? Então inscreva-se agora no Extreme Tornado, o canal onde a ciência encontra a adrenalina. Histórias reais, análises de tempestades, guias de sobrevivência e os tornados mais impressionantes do planeta. Tudo em um só lugar.